Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer alguns exercícios bem simples para a gente relembrar o conteúdo de função, fazer uma revisão básica, tá? Para relembrar alguns conceitos. Então eu vou trazer para vocês definição de função de primeiro grau, função afim, relembrar como é que a gente encontra a lei de formação de uma função, o que é uma raiz da função, quais são os coeficientes. Então, vamos lá. Nosso primeiro exercício, eu pergunto qual é a função afim que intercepta o eixo x no ponto menos 4, 0 e o eixo y no ponto 0, 6. Então, já estou dizendo aqui que esse ponto menos 4, 0, ele intercepta o eixo x, tá? E que esse ponto 06 intercepta o eixo y, tá? Então, já estou dizendo que o gráfico vai passar no eixo x pelo ponto menos 4, 0 e no eixo y pelo ponto 0 e 6. Não precisa de gráfico, mas eu vou montar aqui com vocês rapidinho, só para a gente enxergar algumas coisas, pode facilitar, né? Então, vamos lá, vou botar aqui as nossas coordenadas, né? Aqui nós temos o eixo das abscissas, aqui o y das ordenadas. Como tá dizendo aqui, ó, no eixo x eu vou marcar o ponto menos 4, tá? Então, 1, 2, 3, 4, tá aqui o ponto menos 4. E no y, olha, aqui é x, aqui é y, o 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando vocês forem fazer, utiliza régua, porque a gente precisa que esses pontos aqui, eles fiquem na mesma distância, né? Então, vamos lá, vou fazer aqui, vamos ver se eu consigo fazer, gente. Ó, foi mais ou menos isso. Então, fiz aqui a função, esbocei essa função aqui. Usando a mesa fica um pouco difícil às vezes fazer isso. Mas vamos lá. Então, fiz essa função aqui porque tem uma coisa que eu gosto sempre de falar com os meus alunos. A função afim, ela é uma função que tem essa forma aqui, olha. AX mais B. O A é o nosso coeficiente angular. Então, define essa inclinação da reta, né? Se ela vai estar assim mais em pezinho, se ela vai estar aqui mais deitadinha. Ela define esse ângulo que forma aqui, olha, tá? É o coeficiente angular. Também diz se a função vai ser crescente ou decrescente, né? Se o A for um número positivo, se for maior que zero, a função é crescente. E se o A for negativo, a função é decrescente, tá bom? Então, só para a gente já ir relembrando alguns conceitos. Também temos que o B é o ponto, e aí preste atenção, que aí a gente já começa a construir a nossa função. É o ponto que intercepta o eixo y. Então, esse nosso coeficiente linear, diz exatamente onde o nosso gráfico vai interceptar o eixo y. Onde que o nosso gráfico está interceptando o eixo y? No ponto 6. Isso significa que esse 6 aqui, olha, é o valor do nosso coeficiente linear B. Então, ainda não sei qual é a função inteira, mas eu sei que a função vai ser isso aqui, olha. AX mais 6, tá? Então, é importante a gente saber que esse pontinho aqui, onde o gráfico intercepta o eixo Y, é o nosso coeficiente linear, porque a gente já começa a construir a nossa função. E agora nós temos duas formas de descobrir o valor do coeficiente angular A. Na verdade, tem mais de duas fórmulas, eu vou falar duas com vocês. A primeira é a gente fazer utilizando a fórmula da raiz. Por quê? Porque esse ponto que intercepta o eixo x, esse menos 4, é a raiz da função. A raiz da função é justamente quando a função, o y, o f de x, ou y, que é a mesma coisa, é bom que vocês saibam disso, né? Que escrever f de x é a mesma coisa que escrever o y. Quando isso aqui for zero, a gente encontra a raiz da função. E olha aqui, olha o nosso ponto, menos 4 e 0.
Então, esse menos 4 é o valor de x, é a nossa raiz. Olha quanta informação a gente já conseguiu tirar aqui, né? Já descobrimos o coeficiente linear e também descobriu a raiz e sem fazer nenhuma conta. Agora, para a letra A, a gente vai fazer a conta. Temos que descobrir o coeficiente angular. Nós podemos utilizar essa fórmula aqui da raiz, olha, menos b sobre a. Para calcular a raiz, a gente pode utilizar essa fórmula. Ou a gente pode fazer f de x igual a zero. Quando a gente faz f de x igual a zero, nós temos ax mais 6, nesse caso, igual a zero. Só que, vou fazer primeiro essa forma aqui, ó. Eu sei qual é o valor de x, ó, menos 4. Então, posso escrever a vezes menos 4 mais 6 igual a zero. Vou colocar de uma forma que vocês estão acostumados a ver. Menos 4 vezes a mais 6 é igual a zero. Que aí vira uma equação, né? Letra para um lado, número para o outro. Como vocês sabem, quando o meu número aqui que está acompanhando a letra, a variável, é negativo, eu jogo ele para o outro lado, né? Porque aí ele fica positivo. O 4 que está multiplicando passa para cá dividindo o 6. E aí, vocês podem tanto simplificar quanto dividir, tá? Eu vou colocar os dois aqui. Simplificando, eu tenho 3 sobre 2. E dividindo, você vai ter 1,5. O que significa isso? Voltando para essa nossa função aqui, tá? Significa que eu tenho f de x é igual a 3 sobre 2x mais 6. Ou, para quem dividiu, 1,5x mais 6. Encontrei a função. Ah, professora, mas eu prefiro usar a fórmula. Achei muito complicado isso aí. Tudo bem, tá aqui a fórmula. Eis a fórmula. Sei que x vale menos 4. Sei que o b vale 6, então tenho menos da fórmula com 6. E a é quem eu quero saber. Aqui a gente multiplica, né? Então, eu tenho menos 4 vezes a igual a menos 6. Olha como tá parecido com isso aqui. Aqui eu multiplico por menos 1 e fico com 4a igual a 6. Gente, é exatamente a mesma coisa que a gente tem aqui, olha. 6 vai passar para lá, o 4 passa para lá dividindo 6 e a gente chega em 3 sobre 2 igual a 1,5. E é isso. Encontramos a função. A função, só para colocar aqui para destacar, ó, f de x é igual a 3 sobre 2x mais 6. Essa é a resposta. A questão é simples de resolver, mas eu quis trabalhar o máximo possível para a gente revisar todos os conceitos da função nessa questão. Qualquer dúvida é só assistir de novo para tirar todas as dúvidas que vocês têm e rever os vídeos sobre função afim. Vou fazer mais uma bem rapidinho, que essa é super rápida, de cálculo da raiz da função. Tem duas formas da gente resolver, como eu já falei no vídeo anterior, na questão anterior, que é utilizar a fórmula menos b sobre a. Quem é a? É 2 e o b, menos 6. E a segunda forma é fazendo f de x igual a zero, onde a gente fica com 2x menos 6 igual a zero, tá? Dessa primeira forma, é só pegar aqui menos da fórmula, não esquece. O b é menos 6, dividido por a, que é 2. Menos com menos dá mais, então eu fico com 6 dividido por 2. A raiz é 3. Na segunda forma, equação do primeiro grau, letra para um lado, número para o outro. Então, aqui eu tenho 2x, tá subtraindo, passa para o outro lado somando, então fica 6, porque 0 mais 6 dá 6. O 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, e nós temos x igual a 3. Não importa a forma que você escolher, tem que dar exatamente o mesmo resultado. Como esse foi rapidinho, acho que eu vou fazer mais duas questões com vocês. Esse daqui, observa que eu falo aqui, ó, considere a função f de x igual a 3x mais 10. E eu quero saber o valor de x para quando f de x é igual a 22.
f de x é igual a 22. Preste atenção que não é para substituir o 22 no x. Eu estou dizendo que a função inteira tem que ser igual a 22. A função é isso aqui, olha. Então, significa que eu tenho que escrever 3x mais 10 igual a 22. Parece uma coisa muito simples, mas que os alunos acabam confundindo. Então, preste atenção nisso, tá bom? Não estou dizendo x igual a 22, e sim f de x igual a 22. Fazendo isso, rápido de resolver. Equação do primeiro grau, né? 3x é igual a 22. Tá somando, passa para o outro lado da igualdade subtraindo. 3x é igual a 12. O 12 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, que é a operação inversa. E nós temos x igual a 3, igual a 4. Então é isso, bem simples. Só tem que tomar cuidado com isso. Aqui eu tenho f de x igual a 22. Então tem que pegar toda a função e igualar a 22. E aí, para vocês entenderem a diferença, ó, eu tenho essa outra função, onde eu quero saber quanto que vale f de x. F de menos 3. F de x. F de menos 3. Então, no lugar do x, menos 3, tá? Então, aqui eu não igualo. Aqui, ó, no lugar do x, eu escrevi o menos 3. Então, é só no lugar do x eu colocar o menos 3 e resolver a operação. Menos 3 mais 7, 4. Entenderam a diferença? Eu vou voltar aqui rapidinho. Olha, f de x igual a 22. Igualei toda a função. F de menos 3. O menos 3 está no lugar do x. Então, no lugar do x, menos x. Então, é isso. No próximo vídeo, a gente vai ver mais um pouquinho de função, mais aplicada, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários.